irmãos tomar a palavra do Senhor aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 13. São Marcos, capítulo 13, versículo 1 e 2. São Marcos, capítulo 13, versículos 1 e 2, que nos diz assim: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, neste momento nós estamos na Tua presença. Meu Deus, o Senhor já tem falado conosco através dos louvores, através da Tua palavra, dos testemunhos, e cremos que o Senhor continuará falando à Tua igreja através da Tua palavra. Ó Deus, opera poderosamente em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero tomar para a nossa meditação somente a primeira parte do versículo 1 que nós lemos nesta noite. Quando a Bíblia diz assim: E saindo ele do templo. Somente esta frase, somente esta parte do versículo 1. Meus queridos irmãos, verdade é que quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, diz a Bíblia que a nossa situação, quando nós estávamos lá no mundo, era uma situação caótica, era uma situação de fracasso, uma situação de miséria, de sofrimento espiritual, era uma situação que nós vivíamos distanciados de Deus. Mas quando nós, ouvindo a palavra de Deus, abrimos o nosso coração e deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração, o que aconteceu? Aconteceu uma mudança na nossa vida, porque nós abrimos o nosso coração, deixamos a palavra de Deus entrar. A palavra de Deus entrou, mudou a nossa vida, nós reconhecemos que éramos pecadores e que estávamos distanciados de Deus e que precisávamos de reconciliar com Deus enquanto é tempo. Desta maneira nós levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus como nosso Salvador. E o que aconteceu? O Senhor Jesus veio fazer morada no nosso coração. Ou seja, Jesus entrou no nosso coração. Porque a partir do momento que alguém levanta a mão, alguém diz por aí afora: eu não sei que maior palhaçada desses crentes dizer que para ir para o céu tem que levantar a mão e aceitar Jesus. É verdade, preciso. Por quê? Quando nós levantamos a nossa mão, aceitando Jesus como nosso Salvador, nós estamos dizendo com essa atitude: Jesus, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Eu sou pecador, o Senhor é Salvador. Eu estou escravo e o Senhor é que vai me libertar. Eu preciso de Ti, eu não tenho, mas o Senhor tem. É isto que a pessoa faz quando ele levanta a mão, aceitando Jesus Cristo no seu coração. E o que aconteceu? Jesus Cristo veio fazer morada no nosso coração. E como Jesus encontrou o nosso coração? Será que Jesus encontrou o nosso coração limpinho, todo bem adornado? Não. Jesus encontrou o nosso coração todo bagunçado, estraçalhado pelo pecado, cheio de maus costumes, cheio de coisas que não prestavam. Mas como nós abrimos a porta do nosso coração e convidamos Jesus para entrar, agora este morador é diferente. Ele gosta de tudo com ordem e decência. Então o que Jesus fez no meu coração, no seu coração, na nossa vida?
Fez uma limpeza no nosso coração. Ele purificou o meu e o seu coração. Quando Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, era para perdoar os nossos pecados, era para purificar o nosso coração. E então agora este morador chegou. Este morador que nós convidamos, ele chegou e começou a colocar em ordem a nossa casa. Começou a colocar em ordem o nosso coração. Foi tirando todo o mau pensamento, foi tirando todo o mau intento, foi tirando todo o mau sentimento, foi tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. E aí, agora, eu começo a meditar naquele livreto que fala sobre o coração do homem. E aí eu começo a lembrar daquele semblante, daquele homem que agora é nova criatura, é uma pessoa liberta, é uma pessoa transformada pelo poder da palavra de Deus. E aí o que acontece? É uma pessoa que tem paz, que tem comunhão com Deus, que tem comunhão com todos, que vive em harmonia. Sabe por quê? Agora habita no seu coração aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar. Quando nós estávamos lá no mundo, a nossa vida era rodeada. Nós éramos escravizados pelos espíritos malignos. Agora veio fazer morada no nosso coração o Espírito Santo. Diz a Bíblia que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O nosso coração é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, nós temos a igreja do Senhor, os servos do Senhor. Nós temos um que é adversário desta igreja, é adversário daqueles que servem ao Senhor. Foi o mesmo que intentou impedir que Jesus morresse ali na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar. Então, meus queridos, desde o momento que nós abrimos nosso coração, o Senhor Jesus veio fazer morada e começou aquela limpeza na nossa vida. E sabe o que acontece? O adversário das nossas almas, ele não sossega, ele não se dá como vencido, e ele luta 24 horas para reassumir, para tomar posse da casa que ele perdeu, que é o meu coração, o seu coração. É por isso, meus queridos, que o versículo, a parte do versículo 1 do capítulo 3 de Marcos, que nós lemos, nos diz: e saindo ele do templo. Meus queridos irmãos, uma igreja sem Jesus é uma igreja morta. Uma igreja sem Jesus é uma igreja vazia. Uma igreja sem Jesus, quando ela se reúne, não passa de um mero encontro de amigos. Mas uma igreja que tem Jesus é uma igreja viva, é uma igreja que glorifica o nome do Senhor, é uma igreja que reconhece o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, é uma igreja alegre, é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que é vencedora. Mas, meus queridos irmãos, o que acontece a uma igreja? O que acontece na vida de um crente, de um irmão, de uma irmã, quando o Senhor Jesus sai deste templo, que é o nosso coração, que é a nossa vida? Meus queridos irmãos, algumas coisas podem acontecer na nossa vida, e é por isso que Deus nos trouxe aqui neste lugar, é por isso que Deus colocou esta palavra no meu coração. É porque é para nos advertir, porque existem algumas coisas que nós devemos tomar cuidado, tomarmos precaução para que não aconteça, porque se acontecer, o morador vai embora. O que acontece quando você chega no lugar? Outro dia, nós estávamos aqui fazendo alguns reparos e
arrumamos a instalação daquele banheiro do lado direito. E quando um dia eu cheguei, estava ali uma caixa de marimbondo. Questão de uma semana formou uma caixa de marimbondo. E eu pensei, meu Deus, não pode esses marimbondos ficar aqui. O irmão vai chegar para usar o banheiro e os marimbondos vão atacar o irmão. Aí eu conversei com o irmão Zé Alexandre, ou seja, o esposo da irmã Edésia, profetizando, né, irmã Edésia? Maravilha, hein? Isso é bênção. Zé Alexandre é o nosso amigo. Eu falei com ele, ele falou, não tem problema. Parece que foi ele mesmo, né, irmã Edésia? Ele pegou, me parece que um óleo diesel, foi ali e jogou, e os marimbondos foram embora. Sabe por que ele foi embora? Porque não tinha mais ambiente agradável para ele ficar ali. Por isso que ele foi embora. Assim acontece na minha vida. Se este ambiente aqui, que é morada, é templo do Espírito Santo, não tiver um ambiente agradável, favorável ao Espírito Santo, o que vai acontecer? O morador vai embora. Vai embora. E o que é que acontece para que este morador seja afugentado? Para que o morador do meu coração, do seu coração, vá embora? E volta a situação da velha natureza no seu coração? Primeira coisa, falta o temor de Deus. Porque, meus irmãos, quando o crente perde o temor de Deus na sua vida, ele é capaz de fazer de tudo. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos cobre com teu precioso sangue, e que nós possamos agir com prudência. Quando alguém perde o temor de Deus, ele perde, em segundo lugar, a prudência. Ele deixa de ser um crente prudente e começa a fazer e falar tudo aquilo que não agrada a Deus. E a Bíblia tem um alerta da parte de Deus para nós. Não entristeçais o Espírito, pelo qual estáis selados para o dia da vossa redenção. O que agrava, ou que fere o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração, é o pecado. É aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós pensamos. Então nós devemos agir com prudência. Nós devemos vigiar o que nós estamos olhando, o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que não é, o próprio Jesus, ele disse, não é o que entra pela boca do homem que contamina, não, é o que sai. Muitas pessoas, muitos crentes estão sendo derrotados porque estão falando demais, estão falando aquilo que não agrada a Deus. E sabe o que acontece? Este morador aqui, não demora muito, ele vai embora. Irmãos, coisa triste é coração de um crente onde o Espírito Santo já foi embora. É terrível. Então, meus queridos, nós temos aqui Jesus saindo do templo. Se Jesus sair da minha vida, eu estou perdido. Se Jesus sair dessa igreja, essa igreja está perdida. Agora, quais são os cuidados que eu devo tomar? Senhor, que eu nunca perca o temor do Senhor. Senhor, me ajuda a agir com prudência. Me ajuda, Senhor. Não guarde no seu coração sentimento de ódio, de vingança. Quantas pessoas querem caminhar, querem servir a Deus e não conseguem, sabe por quê? O ódio, a mágoa no seu coração, a falta de perdão não deixa ele caminhar, está roubando toda a sua força. Está roubando toda a sua força. Vou falar de uma coisa que é muito conhecida aqui na região, todos estão vendo todos os dias. O que acontece quando uma árvore, você chega, vai lá, o passarinho coloca uma sementinha, parece que não tem nada a ver.
Mas daí a pouco começa, aquela sementinha brota e começa a agarrar as suas raízes no tronco daquela árvore. Ela não tem raiz própria, ela começa a alimentar-se da seiva daquela planta. Todos conhecem como a erva passarinho, a erva de passarinho. E você observa que existem árvores por aí afora, estão secas, estão mortas por causa desta erva, que foi colocado uma semente tão pequenininha. E assim acontece na vida de muitos. Esta semente podemos simbolizá-la como o pecado. Entra no coração, é a raiz de amargura, é aquele sentimentozinho que fica guardado. Olha, eu não tenho nada, mas olha, eu não posso nem olhar para cá daquele irmão, eu evito ele. Aquela sementinha está ali, aquilo vai crescendo, vai criando raízes, e o crente vai perdendo a comunhão com Deus, vai perdendo a força na oração, já não caminha mais para a igreja, já não quer estar mais no estudo bíblico, já não quer mais cultuar a Deus, e vai distanciando de Deus. Sabe o que está acontecendo? Aquela semente criou raízes, está roubando toda a força daquele crente para não caminhar, para não servir a Deus. Sabe por quê? Sentimento de vingança, sentimento faccioso, sentimento, aquela raiz de amargura, está tirando toda a força daquele irmão que outrora servia a Deus com alegria. E às vezes alguém chega perto dele: o que está acontecendo, irmão? Nada não, está tudo bem. Mas o mal está ali. Mas eu quero dizer para você nesta noite: Jesus está aqui para arrancar todo o mal. Jesus quer entrar, Jesus quer purificar. Mas para isso você tem que abrir o seu coração. Você tem que liberar perdão nesta noite, se você quiser ter vitória. Se não houver a liberação do perdão, você não vai conseguir ser um grande vitorioso. Você vai viver uma vida de derrota em derrota. Mas Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer mudar a sua vida nessa noite. E não venha me dizer que você não precisa. Deus não me trouxe aqui em vão. Deus não nos trouxe essa palavra em vão. Deus quer transformar, Deus quer purificar, mas nós precisamos abrir o nosso coração. Eu disse aqui que uma certa feita, uma irmã já de idade, ela estava numa situação já quase que em fase terminal. E Deus conhecedor, Ele conhece o meu e o seu coração. Deus sabe o que está no seu coração aí agora. Deus conhece. E conta que aquela irmã já de idade, ela estava prestes a partir para a eternidade. Mas Deus, conhecendo os nossos corações, Ele viu que aquela irmã, se ela partisse para a eternidade naquela situação, ela iria partir sem salvação. Sabe por quê? Tinha no coração dela uma raiz de amargura, um sentimento de vingança. Porque, irmãos, com todo o respeito que eu tenho pelos idosos, viu? Por aqueles que têm os seus cabelos já grisalhos, viu? Diz a Bíblia que isto é honra. Às vezes alguém quer tirar, mas diz a Bíblia que os cabelos brancos, irmão Simão, é honra que Deus nos dá. Agora, uma coisa: cabelos brancos, idade não salva ninguém. É tanto que aquela irmã, já avançada em idade, estava prestes a partir para a eternidade. E Deus sabia que se ela partisse naquela situação, ia partir sem salvação. O que Deus fez? Deus não quer que ninguém se perca. Deus enviou uma jovem, e ela não abriu seu coração para ninguém. E Deus enviou uma jovem missionária visitar aquela irmã.
E conversando com aquela irmã, e com muito jeito, com muito cuidado, a irmã começou a abrir o seu coração para aquela jovem missionária. Ela disse assim: olha, quando ainda adolescente, eu tive um padrasto, e ele, por várias vezes, ele abusou de mim. Ele abusou de mim várias vezes. E os anos passaram, e eu me casei, eu me tornei mãe, neto, tive netos, fui avó, mas eu nunca perdoei, nunca perdoo aquele homem. E ele já morreu. E olha bem, irmãos, segura aí. O que a raiz de amargura faz brotar no coração? E tem uma coisa: o meu ódio, o meu sentimento de vingança dele é tão grande, que se Deus ressuscitasse ele hoje, eu ia lá e matava ele. Aí aquela moça usada por Deus começou a conversar com ela. Falou: olha, está em jogo a eternidade da senhora, com Deus ou sem Deus. Olha, abra o seu coração, eu vou orar pela senhora. Eu vou orar para Deus quebrantar o coração da senhora, para que a senhora possa liberar o perdão. Perdoando, a senhora vai ver o que vai acontecer na vida da senhora. E aquela irmã disse: pode orar, porque isso é só Deus para tirar isso do meu coração. E a jovem falou: pois Deus vai tirar, porque o Deus que eu sirvo, Ele é grande, não há nada maior do que o meu Deus. E aquela jovem começou a orar, e ela orava com muita graça, com muita unção de Deus. E quando ela terminou aquela oração e abriu os olhos, ela olhou o semblante daquela irmã, e o rosto dela estava banhado em lágrimas. E ela, sem a irmã perguntar, ela disse: olha, agora eu tenho condição de perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me violentou, aquele que fez tudo aquilo de ruim comigo. E assim ela orou novamente, e aquela irmã pôde liberar o perdão, e aquela jovem saiu dali alegre por aquela grande obra que Deus havia feito. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois, chegou a notícia para aquela jovem: a irmã partiu para a eternidade. Então, meus queridos, coração de crente não é lugar de guardar imundícia, não é lugar de guardar sentimento de vingança, não é lugar de guardar ódio, rancor, mágoa. Não! Libera o perdão e você vai ver a sua vida mudada. Você vai ter saúde, porque quem não perdoa começa a aparecer enfermidades. É aquela enfermidade que vai lá no médico, faz exames, faz todo tipo de exame e não encontra nada. Sabe por quê? Enfermidade da alma. Mas o Senhor Jesus está aqui para sarar, para curar, para quebrantar os corações, para que você possa liberar perdão, para que esse morador não saia do seu coração, ou se ele já saiu, ele possa encontrar um ambiente favorável e retornar para o seu coração. Aleluia.